Bem-vindos a esse novo vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai continuar falando de colunas, a gente vai falar como modificar valores dessas colunas, tá? Quem está acompanhando, né, a parte de colunas, esses últimos vídeos que eu fiz, já deve saber, né? Porque de qualquer maneira isso já apareceu em outros vídeos. Mas vamos lá, vamos começar importando não, né? Criando esse data frame bem simples para a gente modificar os valores das colunas. A primeira maneira de você modificar os valores de uma coluna é com atribuição direta. Então, aqui, a gente vai dizer que a variável, né, que é uma série nome, né, que é essa primeira coluna aqui, ela vai ser igual à coluna nome, só que aplicando esse método que é para modificar os nomes que estão lá, né, para que eles fiquem como título, né? Então, a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Vamos ver como é que fica? Pronto. Ele muda os valores da coluna existente, de acordo com o que a gente pediu, tá? Então, com atribuição direta, podemos modificar valores de coluna utilizando os métodos, operadores, valores únicos, etc. Né? Vamos aqui fazer que nem a gente fez quando a gente criou, a gente agora só que a gente vai modificar, então vamos modificar a coluna nome e a coluna altura, né? Usando aquela questão mesmo do Python, de que a gente vai atribuir a essas variáveis outros valores, né? Utilizando essa vírgula aqui para separar as variáveis e os valores novos. Então, aqui a coluna nome a gente vai colocar tudo com letra minúscula. E a coluna altura, vamos pensar que a gente quer transformar em centímetro, vai multiplicar por 100. Só para a gente fazer alguma coisa aqui, né? E aí a gente pode ver que ele realmente multiplicou por 100 o valor da altura. E o nome, né, na coluna nome, os nomes aparecem com letra minúscula. Então, como a gente viu, a gente pode modificar várias colunas numa mesma linha, né? Utilizando as vírgulas como separador. Agora vamos aprender como modificar valores de uma coluna utilizando um método. Dessa vez a gente vou trazer um pouco esse método replace que a gente utiliza muito também. Então, vamos lá, né? Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá, novamente no nosso data frame aí do início. E vamos começar a gente mudando aqui, então, a coluna nome. A gente vai mudar a palavra Sandra, que está com a primeira maiúscula e outras minúsculas, para Sandra tudo minúsculo. Vamos ver? Então, ele fez essa modificação aqui pra gente. Claro que ele não modificou no data frame mesmo, porque a gente não fez uma atribuição ou usou o parâmetro in place. Então, o data frame continua igual, né? Deixa eu trazer aqui, porque a gente ainda não fez isso. Só está vendo como iria ficar essa modificação na tela. E aí eu vou aproveitar para trazer aqui que o replace ele também aceita um dicionário. Então você não precisa dizer assim, eu quero mudar só esse nome, se aparecer Sandra com maiúsculo, eu quero que fique tudo minúsculo. Eu posso falar que se aparecer outras coisas, Maria, tudo maiúsculo, eu quero que fique com letra minúscula. Que Sandra eu quero mudar para Joana, sabe? Para isso você passa um dicionário. Então com esse dicionário você vai dizer, olha, encontre o que tiver aqui como a chave do dicionário e passe para o que tiver aqui como valor nesse dicionário, para aquela chave. Aí você pode colocar quantos valores, quantas chaves e valor vocês quiserem aqui, tá? Vamos lá? Então aqui ele muda. O primeiro nome para Maria, tudo com letra minúscula, estava com a letra maiúscula, e Sandra, de Sandra para Joana. Tá? Então é importante saber isso, que a gente pode usar esse dicionário. Podemos usar também regex, para quem já sabe, expressões regulares, né? Não vou falar disso agora, que é um pouquinho mais complicado, mas não aceita métodos, operadores, funções. Eu não posso colocar uma função aqui no replace, tá? Enfim, não dá para fazer isso, porque a gente também poderia botar uma função diretamente, tá, gente? Se a gente quiser fazer várias dessas modificações, assim, usando função, a gente pode fazer aqui como uma da atribuição, né, que a gente fez aqui, né? Então não teria problema. Tudo bem? E como sempre, se eu quiser realmente mudar o que está ali, eu posso usar o parâmetro in place, que, como eu falei, parece que não é tão eficiente, porque ele cria cópias, ou atribuir. Então, eu vou dizer que a coluna nome é igual à coluna nome, né, fazendo essa reposição de Maria maiúscula, Maria minúscula, e de Sandra para Joana. E aí ele modifica mesmo o nosso data frame. Tudo bem? Outra maneira, né, outro método para a gente fazer esse tipo de modificação de valores das colunas. Vamos novamente aqui atualizar os valores do data frame. E é o método assign que a gente acabou de ver hoje, porque eu gravei o vídeo antes. Vocês vão ver, não sei quanto. Mas que a gente viu quando a gente foi criar, né, colunas.
que ele aceita que a gente modifique valores de uma coluna que já existe. Então, se a gente passar uma coluna que já existe, ele vai apenas modificar os valores, atualizar esses valores. Então, aqui, df.assign. E aí, nesse método, a gente coloca como se fosse um parâmetro, né, o nome da coluna. Então, aqui, quando eu coloco o nome, eu estou falando que na coluna nome, eu quero que essa coluna nome seja igual. Aí eu passei uma lista aqui no caso. Ele aceita série, aceita letra, a gente aceita tudo, tá? Função, método, operador, é ótimo esse método. E aí você coloca que vai ter Carolina na primeira linha e Joana na segunda, tá? Maria e Sandra aqui. E que altura a gente vai fazer usar esse operador, o operador matemático, né? Vamos colocar que vai ser a altura vezes 100, tá? Vamos lá. E aí, realmente, ele fez as modificações que a gente queria. Né? A gente pode perceber que esse método assign modifica o valor da coluna já existente, aceita funções, né? E métodos, como eu falei, aceita tudo. Ele não mudou ainda os valores, porque a gente não atribuiu nem usou o parâmetro in place, né? E aí, aqui, vamos dizer que nosso DF é esse DF com esse assign dessas duas colunas, modificando os valores. E aí, sim, nós temos a modificação que a gente quer. Gente, até o próximo vídeo.